Boa noite, me chamo Elias de Souza Fernandes, sou graduando de Direito da Faculdade Anhanguera de Imperatriz, curso de Direito. Estarei apresentando o trabalho de conclusão de curso sobre o seguinte tema: Lei de Execução Penal e seu caráter ressocializador, princípio da dignidade da pessoa humana, sob a orientação do professor Gladson Barros Resplandes. Introdução. A importância da lei de execução penal e seu caráter ressocializador está ligada diretamente, à integração do preso na sociedade, pois nela estão inseridos todos os caminhos a serem percorridos para sanar as arestas, pois entre as regras e os princípios de ordenamento jurídico brasileiro está a dignidade da pessoa humana, prisão somente com previsão legal, respeito à integridade física dos presos. É desta forma, a presente pesquisa buscou compreender o seguinte questionamento: qual a importância do princípio da dignidade da pessoa humana? Nós sabemos que o princípio da dignidade da pessoa humana ele está exposto, elencado ali na nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 1º, inciso 3º. E este princípio é basilar, ele serve como base de parâmetro para que aqueles que estão em conflito com a lei, que estão sendo inseridos no sistema carcerário brasileiro, possam ter os seus direitos protegidos, direitos tutelados possam ser protegidos. Não é porque algum indivíduo, um elemento, entrou em conflito com a lei, cometeu um delito, que ele vai deixar de ter os seus direitos. Mesmo ele estando inserido no sistema carcerário, ele é detentor de direitos fundamentais, entre eles o princípio da dignidade da pessoa humana. Objetivo geral: entender a importância da lei de execução penal para a ressocialização do preso. Objetivos específicos: pesquisar os principais conceitos de dignidade da pessoa humana, identificar as características da lei de execução penal e suas contribuições para a ressocialização do preso, citar os critérios que embasaram a concepção jurídica prevalente no Estado brasileiro para a compreensão da utilização do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento de sentenças judiciais. Bem, as características da lei de execução penal e suas contribuições para a ressocialização do preso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública aposta na ressocialização por meio de incentivo a empresas que investem na recuperação de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional. São dados do governo federal de 2017. Bem, a gente percebe que muitas empresas têm procurado desenvolver projetos dentro do sistema carcerário brasileiro. Eu já tive a oportunidade de estar atuando no sistema carcerário por mais ou menos 7 anos e lá percebi algumas empresas que trabalhavam em várias áreas, com artesanato. Artesanato é uma das áreas que eles mais utilizam para qualificar o apenado ou aquele que está sendo cumpridor de pena no sistema carcerário. Desenvolver outros trabalhos na área de consertos de bicicletas, na construção de broquetes, e a gente percebe que todos aqueles que estão encarcerados, eles querem de alguma forma ter a oportunidade de se qualificar, mesmo estando inserido dentro do sistema carcerário, de se qualificar para que quando saírem dali cumprindo a sua sentença, a sua pena, eles possam dar uma vida de maior e de melhor qualidade para os seus familiares aqui fora. Bem, o apoio a empresas que apoiam os sentenciados durante alguns anos vem sendo pauta de alguns noticiários. Grande parte dos detentos que chegam aos centros de detenção provisória são presos em flagrante por delitos de baixo potencial ofensivo, como furto, receptação, porte irregular de arma de fogo e outros delitos sem violência ou grave ameaça, além de muitas vezes serem primários. O que acontece é que muitos presos provisórios são pegos em flagrantes e eles ainda ali, sem ter o direito de ampla defesa do contraditório, por questões financeiras, por não terem condições e nem o acesso a um bom advogado, eles demoram
se defender, e acabam que tem ali a obrigatoriedade de cumprir uma pena antecipada sem ter o seu direito de defesa, de contraditório resguardado, não é? E é o que se vê tanto no Maranhão como no Brasil no todo. Muitos encarcerados, muitos presos que nem sequer foram condenados, né? Assim, os cursos profissionalizantes também agregam valor para os detentos quando as empresas disponibilizam esse incentivo. Muitos já saem preparados para o mercado de trabalho, embora já se tenha uma visão contemporânea do trabalho prisional no Brasil, contrariando as determinações legais da Lei de Execução Penal, não remunera adequadamente, não cumpre condições básicas de trabalho como higiene, segurança e equipamentos adequados, bem como não garante nem mesmo seguro contra acidente trabalhista. É verdade. O que acontece é que mesmo essas empresas profissionalizantes que se disponibilizam a desenvolver um projeto dentro do sistema carcerário, elas não remuneram a contento esse detento, esse presidiário. Acaba que é pago a ele um valor ínfimo que nem sequer serve para suprir as suas necessidades ali dentro do presídio, comprar aquilo que ele necessita, que são produtos de higiene, material de limpeza, né? Às vezes para ajudar a sua família que está lá fora, desempregada, que são pessoas, na maioria das vezes, pessoas carentes, que não disponibilizam de salário mínimo, né? Então, a gente vê uma exploração por parte dessas empresas, uma exploração no que tange aos valores que são pagos para estes trabalhadores dentro do sistema carcerário. Segundo aborda Boulos, o princípio da presunção de inocência. Nós vamos tratar sobre o princípio da presunção de inocência. É no Brasil um dos princípios basilares do direito, responsável por tutelar a liberdade dos indivíduos, sendo previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição de 1988, que salienta que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para tanto, a Constituição Federal é considerada a lei suprema. Toda legislação infraconstitucional, portanto, deverá absolver e obedecer tal princípio. Bem, no artigo 5º do inciso 57 da Constituição, vai dizer que ninguém será considerado culpado até que ocorra o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas não é o que se vê nos presídios. Está abarrotado de pessoas que ainda nem sequer foram condenadas em primeiro grau. E essas pessoas estão ali, cumprindo pena antecipadamente, sem ter o devido processo legal. E essas pessoas acabam sofrendo problemas de ordem psicológica, acabam sofrendo problemas físicos, psicológicos, né? Essas pessoas acabam tendo fraturas na sua memória, porque ali acabam conhecendo pessoas que são perigosas, que são cumpridoras de penas e que acabam então se revoltando e ao sair do sistema prisional, voltando para a rua, acaba cometendo crime de verdade, porque foi o que aprendeu lá dentro do sistema prisional, né? Porque não teve o seu direito tutelado, não teve o seu direito respeitado quando detento. O autor Coelho ainda continua em seu artigo falando sobre as declarações internacionais de direitos humanos. A Constituição brasileira consagra o princípio em seu artigo 5º, inciso 57, segundo o qual ninguém será considerado culpado. É o que nós falamos, né? Como já mencionado, erros judiciais são mais comuns do que parece. Como o próximo autor abordará, um caso que aconteceu com dois irmãos em 1937, né? Que é o caso que ficou famoso na cidade de Araguari, no interior de Minas Gerais, onde os inocentes irmãos Sebastião José Neves e Joaquim Rosa Naves protagonizaram toda sorte de violações de direitos e garantias fundamentais que um acusado, ainda que réu confesso, poderia sofrer. No dia 29 de novembro de 1937, após regressar de uma festa na cidade de Araguari, Benedito simplesmente desaparece sem dar notícias e o pior, junto com ele, uma considerável quantia em dinheiro, também evaporou. Com isso, os irmãos Neves, que eram primos e sumidos, foram à procura do Benedito, que procuraram a polícia e simplesmente fizeram pouco caso do fato. Em seu artigo, segundo aborda Nolasco, muita desmoralização para o governo na era Vargas, né?
que determinou a substituição do delegado civil Ismael Nascimento por um militar, o temido tenente Francisco Vieira dos Santos, que chegou à conclusão que os dois primos eram acusados eram culpados pelo sumiço de Benedito e que foram condenados, que sofreram, né, que apanharam, tanto eles, os dois irmãos, como a sua mãe apanharam, foram condenados antecipadamente. Em todo julgamento, os mesmos se declaravam inocentes, mesmo assim sem fator que comprovasse a culpa deles, foram condenados a 25 anos de prisão. Dessa maneira, 15 anos depois, né, eles cumprindo pena 15 anos depois, Benedito foi encontrado vivo, né, e em janeiro de 60, o Estado de Minas Gerais foi condenado a pagar uma indenização para aqueles irmãos, né? O que não foi capaz de recuperar o psicológico, o que eles perderam enquanto estiveram ali enclausulados, né? Então, para concluir, a ressocialização através da execução penal, ela desempenha um papel vital na defesa da dignidade humana, né? Na promoção da reabilitação e na redução das taxas de reincidência, né? Ao reconhecer o valor inerente dos indivíduos, ao tratá-los com respeito e compaixão e ao proporcionar oportunidades para mudanças positivas, o sistema de justiça criminal pode trabalhar no sentido da criação de uma sociedade mais justa e humana. Embora existam contra-argumentos válidos que realçam potenciais desafios, né, e preocupações, é essencial dar prioridade aos esforços de ressocialização que abordem as causas profundas do comportamento criminoso e apoiem os infratores no seu percurso rumo à reintegração, né? Em última análise, ao abraçar a ressocialização como um princípio fundamental do sistema de justiça criminal, podemos lutar por uma abordagem mais equitativa e que possa reabilitar esse ser de justiça, né? O que a gente quer dizer com isso? Que não se deve pensar apenas em prender, em condenar, mas em que fazer com esse cidadão, com esse elemento, com esse ser humano, quando cumprir a sua pena, quando ele sair do sistema penitenciário. O que será dele? Como reinseri-lo dentro da sociedade? O que levou e qual foi o comportamento? O que levou esse elemento, esse cidadão, esse senhor, essa senhora a cometer o delito? Né? O que fazer para que ele não venha a cometer novos delitos? Então é importante que se valorize, é importante que se analise e se tenha em mente que a ressocialização é um caminho indispensável para que a sociedade brasileira possa se tornar uma sociedade melhor, igualitária, diante de todos. Bem, assim eu quero concluir o meu trabalho de apresentação, agradecendo aqui a todos e desejando uma boa noite. Bem, as minhas referências estão aqui, né? Falência da pena de prisão de César Roberto Bittencourt, né? Resumo da lei de execução penal de Leonardo Barros. Usei também Direitos Humanos, Sistema Prisional e Alternativa à Privação de Liberdade, de Rogério Greco. Lei de Execução Penal, anotado, de Renato Marcão. O Princípio da Constituição da Dignidade da Pessoa Humana, de Rizano Nutti. E Manual do Direito Penal, parte geral, de Guilherme Nutti. Obrigado e boa noite.